Imagina, com apenas 16 anos, você ser calvo, ter as entradas maiores do que a pista de Mônaco. Não só isso, mas ser tão feio, mas tão feio que é chamado de demônio, cramunhão e coisa ruim. Em que os seus dentes parecem de um tubarão, sua boca igual do palhaço It, e seus olhos igual de uma hiena com fome. Sem contar sua sobrancelha inexistente e seu cabelo com tanto redemoinho que parece o furacão Milton. E esse ser desprovido de qualquer harmonia física é o nosso protagonista. Angel Densetsu é um dos meus mangás favoritos da vida. Na verdade, o melhor mangá de comédia que eu já li, que mistura um humor sem filtro com shonen de luta e slice of life, sendo genial e único em tudo que se propõe, principalmente em te fazer rir. A propósito, prazer, meu nome é Mingle e já deixa o like pra não ficar calvo igual o protagonista. A história começa seguindo o Kitano Seishiro, o nosso protagonista, que apesar de parecer um membro da Yakuza, apesar da sua aparência deformada, ele é um menino muito bom, educado e inteligente, mas que é muito mal entendido por todos devido à sua aparência desgraçada, quer dizer, desprovida de graça. E logo no primeiro capítulo mostra o Kitano chegando na sua nova escola, sendo transferido de colégio, com o diretor e o professor da turma olhando o histórico escolar do Kitano e dizendo como ele deve ser um excelente aluno, falando que é uma pena que a escola antiga que mandou o histórico dele não conseguiu colocar uma foto junto. E quando o Kitano pisa na sala do diretor para se apresentar, todo mundo já dá um grito de susto, com o diretor o chamando de selvagem. Imagina você ser xingado sem motivo nenhum, só porque entrou em um ambiente, com o professor ainda dizendo para o diretor se acalmar, que o aluno não fez nada, ele só entrou na sala, e o diretor respondendo que com tanta experiência de vida ensinando alunos, ele nunca viu alguém com essa aparência que não seja um completo vilão. Tipo assim, o nosso mano é feio, ele é calvo com 16 anos, ele também é, mas ele está sendo julgado só por conta da sua aparência. Ele só entrou no ambiente e está sendo escorraçado, coitado. Em seguida, o professor fala que vai mostrar a sala de aula e a sua nova turma para o Kitano. E nesse momento, o Kitano se abre com esse professor e fala que gostaria de se dar bem com as pessoas, mas ele sempre acaba julgado por conta da sua aparência. E o engraçado é que enquanto o Kitano chora e desabafa, o professor comenta que mesmo triste, ele é assustador. Você percebe que a pessoa é tão feia que na vez de ser chamado de feia, ela recebe a alcunha de assustador. Feio tudo bem, agora assustador é esculacho. E é claro que a apresentação do nosso prota diante da sala inteira não vai bem. Todo mundo fica com medo dele, até o professor do próximo período fica chocado com a cara de delinquente do Kitano. E meio que tentando quebrar o gelo com o novo aluno, o professor faz uma piadinha com o nome dele. E nisso, a sala toda fica em silêncio, achando que o Kitano vai dar uma cadeirada no professor. Só que o Kitano começa a rir, achando engraçada a piada do professor. Porém, a sua cara de riso é tão assustadora que o professor acha que vai apanhar ali mesmo, pedindo pra ter piedade, implorando perdão pelo trocadilho. E com isso você já viu, né? Os rumores começam a se espalhar pela escola inteira de que o novo aluno delinquente espancou o professor no primeiro dia de aula, piorando ainda mais a fama do nosso prota com cara de golfinho. E com isso, obviamente, que os verdadeiros delinquentes da escola ficam sentidos com o novo aluno ganhando toda a fama e decidem procurar esse novato para botar ele no seu devido lugar. Com essa cena hilária do Kuroda, o líder dos delinquentes, entrando na sala para buscar o aluno novato, já chegando gritando e perguntando quem foi o idiota que foi transferido recentemente. E quando ele bate o olho no Kitano, ele se assusta imediatamente com o nosso prota, ficando em desespero e pegando um aluno qualquer que estava sentado na frente, dizendo que ele era o novato que estava procurando. Tudo isso porque ele ficou com tanto medo do Kitano que ele travou no local, e o pobre coitado do aluno sentado na frente do Kitano só pagou o preço. E o mais engraçado disso tudo é que os delinquentes ficam discutindo depois no pátio que o Kitano, pela sua cara, só pode ser uma besta que vive para brigar, que nunca viram alguém com aqueles olhos sedentos de sangue antes, falando que inclusive o Kitano só pode ser um viciado com abstinência para ter aquele rosto pálido. E quando corta a cena, o Kitano aparece limpando o chão da escola, porque ele decidiu que recolher o lixo pelo campus vai o ajudar a demonstrar a gratidão dele pelo que ele está vivendo naquele lugar, pela oportunidade de estar estudando em uma nova escola. O nosso protagonista, ele é delicado igual uma flor, mas
julgado toda hora pela sua aparência de criminoso. Enquanto o Kitano está limpando a escola, os delinquentes estão planejando como derrubar o nosso prota na covardia. E nesse momento, o Kitano, limpando o campus, acha um tronco quebrado. E com medo de alguém se machucar, o Kitano recolhe aquele tronco e começa a buscar no pátio um lugar para realizar o descarte da tora de madeira. Só que enquanto ele busca o local ideal para jogar fora a madeira, ele dá de cara com os delinquentes planejando como vão atacar o Kitano. E nesse momento, os 3 delinquentes têm a visão do inferno do Kitano parado no fundo, olhando para eles com uma tora de madeira gigantesca na mão. O cara fica parado no corredor igual o Jason. E óbvio que os delinquentes acabam entrando em desespero e acham que o Kitano vai amassar todos eles usando um tronco quebrado. E para piorar a situação, o Kitano escorrega em um lixo e sai catando cavaco, tropeçando em tudo pela frente, arremessando o tronco contra os delinquentes. Imagina você ver um cara de 1,90 de altura, com essa cara de psicopata vindo atrás de você com um tronco na mão e arremessando esse tronco na sua direção. Mas é óbvio que os delinquentes entram em pânico e se rendem. E a partir disso, se espalhou na escola que o Kitano, logo no seu primeiro dia de aula, acabou com os delinquentes e virou o novo guardião da escola. E olha só a cara desgraçada do nosso protagonista. Por isso que todo mundo tem medo dele. E agora, no capítulo 2 do mangá, aparece um novo aluno na escola, o Takehisa. O Takehisa havia sido suspenso na primeira semana de aula porque ele tinha agredido um professor. O Takehisa é um baixinho, com cabelo loiro e sem sobrancelha, que vive bravo e querendo arrumar confusão. Só que a questão é que ele é porradeiro pra caramba. Tanto que no primeiro dia de aula, quando ele volta da sua suspensão, ele desce o sarrafo no Kuroda e no seu grupo de idiotas delinquentes. Porém, o Kuroda fala que ele não é mais o guardião da escola, que apareceu um novato viciado que é o novo guardião da escola. E o Takehisa jura que vai derrotar esse novato e se tornar o novo guardião da escola. E chegando na sala de aula, o Takehisa senta no lugar dos fundos, de frente pra janela. Ele tá achando que é o protagonista da história, sentando na janela. Só que ele acaba sentando no lugar do Kitano. E tem essa cena hilária dos alunos em choque que alguém sentou no lugar do Kitano, com o aluno nerdzinho indo falar com o Takehisa, e ele ficando puto que os alunos têm mais medo desse tal de novato chamado de Kitano do que dele, decidindo então ficar no lugar do Kitano sem se levantar para ver quem é esse bravão mesmo. E quando a porta da sala de aula abre, todo mundo congela que chegou o homem. Se liga na cara de pavor que o Takehisa faz quando ele vê o Kitano pela primeira vez, falando que ele parece um viciado em drogas. E o Kitano, todo gentil, acha que o aluno se sentou por engano na carteira errada e que agora ele está com medo de ser grosseiro e pedir para o outro aluno sair do seu lugar. Só que apenas de olhar para a cara do Kitano, o Takehisa simplesmente arrega, fica com muito medo e levanta da mesa, fugindo da sala de aula. E o Kitano vai atrás dele, achando que fez alguma coisa ou foi rude demais com esse novo aluno que estava sentado no lugar errado. E o nosso protagonista entra numa noia que talvez esse garoto com cabelo loiro, que havia sentado no lugar errado, ele ficou tão depressivo pelo Kitano ter sido grosseiro e mandado ele levantar, que ele tem medo desse garoto acabar se machucando por conta da grosseria do Kitano. Pra você ver como nosso protagonista é tão gentil que ele entrou numa paranoia com medo desse aluno que se sentou no lugar errado tirasse a própria vida só porque ele foi grosseiro e pediu pra dar licença do seu lugar. Não faz nenhum sentido esse raciocínio maluco do Kitano. O nosso prota é muito doido e ingênuo. E correndo atrás do Takehisa, o Kitano acaba trombando com ele e batendo as cabeças. Nesse momento, o Takehisa entra em pânico, achando que é um ataque e puxa um canivete do seu bolso. Enquanto o Kitano começa a chorar, achando que de fato o Takehisa pegou aquele canivete para cortar os próprios pulsos, porque o Kitano foi grosseiro mais cedo sobre o seu lugar no assento. E o Kitano pula em cima do Takehisa que nem um maluco tentando pegar a faca da mão dele e sem querer o Kitano leva uma lanhada na cara, um corte na cara, ficando com um corte gigantesco no rosto. A face do nosso prota, que já era assustadora, fica pior ainda e todo mundo entra em pânico. Por fim, o Kitano empurra a faca na parede e chega bem pertinho do Takehisa e sussurra no seu ouvido: "Você não deveria ter tanta pressa para acabar com a sua própria vida. A vida é uma coisa preciosa." Imagina um maluco assustador pra caramba, de 1,90 de altura, sussurrando isso no seu ouvido. Nesse momento, o Takehisa se ajoelha pro Kitano e se junta ao seu bando, com o Kitano cada vez mais ganhando a fama de ser o pior delinquente do mundo sem fazer absolutamente nada, só por conta da sua aparência.
E o terceiro capítulo do mangá é mais curto e serve de preparação para o que vem adiante. Delinquentes de outra escola acabam indo atrás do Kitano, e a fama do Kitano se espalhou muito e eles querem tirar satisfação e ver quem é esse novato. E ao chegarem na escola, esses delinquentes se deparam com Takehisa, que agora se tornou o braço direito do Kitano. E óbvio que ele vendo aquele bando de estranhos entrando na sua escola armados com pedaços de pau, ele começa a espancar todos e vai pra cima. Até que por descuido, Takehisa leva uma madeirada por trás, lá ele, e desmaia. E quem encontra o Takehisa desmaiado no pátio foi o Kuroda e o seu grupo de idiotas. Só que o Kuroda faz uma matemática simples. Se ele e o seu grupo apanhou para o Takehisa no volume anterior, e o Takehisa acabou apanhando agora para esses desconhecidos que invadiram a escola, então é melhor ele ficar na dele e não se meter nessa treta, porque ele sabe que é fraco e vai acabar apanhando mais ainda. Só que no momento que o Kuroda se vira de costas e começa a ir embora, deixando o corpo desmaiado do Takehisa no chão, ele se depara com o Kitano igual um zumbi no corredor, e o Kitano entra em desespero e começa a gritar, porque ele acredita que o Takehisa está desmaiado por ter tentado tirar a própria vida de novo, igual no capítulo anterior. Então o Kitano abre os braços e começa a correr na direção do Takehisa para prestar socorro a ele. Porém, o Kuroda acha que o Kitano está bravo com ele e o seu bando de idiotas, porque eles não defenderam o Takehisa do ataque dos alunos da escola rival. Então o Kuroda, com medo, começa a correr atrás desses alunos rivais, porque ele acha que se ele não fizer a justiça com as próprias mãos e vingar o colega caído, o Kitano vai moer ele na porrada. E pela primeira vez na sua existência, o Kuroda luta pra caramba, porque ele acha que a sua vida está em jogo e ele consegue derrotar a gangue rival. Por conta disso, no dia seguinte, rumores começam a se espalhar que a gangue do Kitana iniciou uma guerra contra a escola Hakun. O capítulo 4 do mangá já começa na loucura, com o Kitano achando uma carteira no chão perdida e ele tentando entregar para a polícia essa carteira perdida. Mas os policiais o recebem na bala, isso mesmo. Os policiais na delegacia acham que o Kitano é um membro da Yakuza e o espantam da delegacia à base de balas. O nosso mano Kitano só estava querendo fazer o bem e entregar a carteira perdida que ele achou na rua. Mas como ele não consegue, ele busca na carteira um documento e descobre que ela pertence a um estudante do colégio Hakun, o colégio que começou os rumores de ter entrado guerra contra ele. Enquanto isso, no colégio Hakun, os 3 delinquentes que invadiram a escola do Kitano e apanharam estão prestando justificativas para o seu chefe, o guardião da escola Hakun. O seu nome é Kojima. O Kojima pede a explicação do que aconteceu com o grupo e eles contam que existe um novo delinquente guardião naquela região, chamado de Kitano. E com isso, o Kojima manda reunir o bando e pegar as armas que eles vão entrar em guerra contra a Rekiko, e o seu novo guardião Kitano vai perecer. E nisso, adivinha quem aparece no colégio Hakun no pior momento possível? O idiota do Kitano, querendo devolver a carteira perdida que ele encontrou na rua. E adivinha de quem é a carteira? Do próprio Kojima. O Kitana acabou achando a carteira do líder dos Hakun, e quando o Kitano entra na escola Hakun buscando por esse tal de Kojima para devolver a sua carteira, o braço direito da Hakun, o segundo em comando, acha que o Kitano está invadindo o território inimigo e quer pegar na covardia o guardião daquela região. Com isso, ele dá um murrão no Kitano e começa a jorrar sangue pela boca, ficando ainda mais feio do que é, fazendo com que o braço direito do Kojima, o segundo em comando, entrasse em pânico. E entrando em pânico, ele escorregasse e batesse a cabeça no chão. E com o Kojima chegando bem na hora e vendo o Kitano em cima do seu comparsa desmaiado no chão, eu fico de cara com as situações absurdas que o nosso prota se mete. Porém, um professor chega na hora e acaba separando os dois. E no final desse capítulo tem essa cena hilária do Kitano tentando explicar pro professor que só veio trazer uma carteira perdida. E o professor, achando que ele vai puxar uma arma do bolso, não deixa o Kitano pegar a carteira do seu bolso da jaqueta. E agora, no capítulo 6, temos o Kojima indo entregar um recado, que é para o Kitano se encontrar com ele no parque amanhã de manhã, antes das aulas começarem. E os colegas do Kitano devem passar o recado para ele, que vai rolar amanhã a batalha final. E no outro dia de manhã, o Takehisa, mais o Kuroda e a sua gangue de idiotas esperam o Kitano bem cedinho antes da escola, e avisam para o nosso prota que o Kojima está esperando eles no parque. Só que tipo assim, o Kitano acha que o Kojima
Kojima tá esperando no parque apenas para pegar a carteira de volta, não que vai rolar uma guerra entre escolas. E lá se vai a gangue do colégio Rekiko, com Kitano como capitão, enfrentar a gangue do colégio Raccoon, com Kitano achando que se trata apenas de uma entrega de carteira normal que ele achou na rua, nada mais, nada menos. Nosso protagonista é meio denso da cabeça, e se liga nessa andada do Kitano com o bonde, a cara de psicopata dele. Se eu vejo um bicho feio desse de noite, eu saio correndo. E quando chegam no local, o Takehisa fala que os 3 idiotas vão cuidar dos lacaios, enquanto ele vai cuidar do braço direito do Kojima. E por fim, o Kitano vai resolver as coisas com o Kojima. E quando o Kitano escuta isso, ele acha que resolver as coisas quer dizer entregar a carteira. O nosso proto-idiota faz nem ideia do que vem pela frente. Obviamente, começa a batalha com o Takehisa abrindo caminho entre as gangues até chegar no segundo em comando da Raccoon. Enquanto que os 3 idiotas trabalhando em equipe conseguem de fato fazer um estrago nos minions do Kojima e acabam derrubando vários alunos do outro grupo. Só que o Kojima pula em cima do Kitano e nesse momento o Kitano acha que é porque ele quer a sua carteira com os documentos de volta. Só que o Kitano, buscando na mochila, não encontra nada e ele se dá conta de que ele esqueceu ou perdeu a carteira do Kojima. E nesse momento o Kojima enfia um socão cabuloso na cara do nosso prota e joga ele longe. E o mais engraçado é que o Kitano acha que levou aquele socão porque ele esqueceu a carteira, dizendo que merece apanhar mesmo, porque se prontificou a devolver o objeto pessoal de alguém, mas acabou perdendo esse objeto pessoal. Enquanto isso, o Takehisa derrota o número 2 do colégio Raccoon. Só que esse vice-líder puxa uma navalha para se defender e corta o Takehisa na mão. E o Takehisa, que não é bobo nem nada, também puxa uma navalha maior ainda e diz que independente do que acontecer daqui pra frente, a culpa não é dele. E quando o Kitano vê o Takehisa de longe, machucado e com uma lâmina na mão, ele viaja na maionese de novo, achando que o Takehisa vai tentar tirar a própria vida, igual nos capítulos anteriores. Então, o Kitano entra em desespero e começa a correr em direção ao Takehisa, gritando para ele não fazer nenhuma besteira com a própria vida, para ele valorizar a própria vida. E nesse momento, com tanta raiva e ficando vermelho de agitação, a cicatriz feita no rosto do Kitano, que ele se cortou nos capítulos anteriores, fica finalmente aparente, fazendo Kojima se assustar. E no desespero, com o Kojima na frente dele e o Kitano querendo salvar o seu amigo a qualquer custo, ele acaba na adrenalina empurrando com uma força absurda e jogando ele muito longe, ou jogando uns 2 metros para frente, fazendo aquele campo de batalha entre as duas escolas ficar completamente em silêncio, com o Kojima nocauteado no chão após ter levado aquele empurrão. E de repente o Kitano encontra a carteira com os documentos no bolso da jaqueta dele e finalmente consegue entregar a carteira pro Kojima, percebendo que estava ali o tempo todo e finalmente conseguindo devolver o objeto ao seu dono. E com isso, ele e o seu grupo partem de volta para a escola, com todos comemorando a vitória sobre o outro colégio. E o Kitano achando que tudo isso se tratava apenas de uma carteira perdida. E a partir de agora, se inicia a lenda do grande delinquente que derrotou o Kojima. E os boatos se espalham ainda mais, concluindo o volume 1 do mangá. Anjo Densetsu é um mangá de comédia, com luta e slice of life muito bom, mas muito bom mesmo. Eu li esse mangá pela primeira vez na pandemia. Eu lembro que na época eu tava na metade da faculdade ainda. E eu lembro que eu dei várias gargalhadas de noite, de madrugada lendo esse mangá. E a história só começa de verdade a partir desse primeiro volume. As coisas vão ficando ainda maiores e escalando cada vez mais. Anjo Densetsu também tem uma adaptação para anime, uma espécie de OVA que só adaptou os primeiros capítulos do mangá. Então, para quem tiver curiosidade, esse mangá recebeu nos primeiros capítulos uma adaptação em anime. Porém, o anime acabou não adaptando o que acontece daqui pra frente na história. Então, se vocês quiserem que eu continue lendo esse mangá, comentem aí embaixo. Eu vou continuar trazendo mais capítulos dele no futuro. A propósito, vire membro apenas por R$2 e apoie o canal. Se puder, eu sou o Mingle e como eu sempre digo, eu espero que você seja feliz. De verdade, que você seja muito feliz. Valeu, falou e tchau.